E tá começando mais um Franquia Sem Segredo, episódio de número 30. 30, cara. Contabilidade eu deixo com vocês. 30, mais de meio ano já trazendo aqui informações do franchising, com o meu parceiro Luiz e o parceiro Riso. A gente sempre alertando as pessoas, os franqueados. Na verdade, assim, a gente alerta quem tem interesse de franquia e dá uma chicotada. 30 episódios e a gente querendo a caneca. 30 episódios e a caneca tá lá só na Austrália, cara. Não é fácil. Chega. Não é fácil. Tudo bem aí, Riso? Tudo bem, tudo tranquilo? Que legal, 30. 30, cara. E hoje vai ser com chave de ouro. Mais que especial. E lembrando que quando a gente começou, foi de tanto eu encher o saco do Riso que ele precisava fazer alguma coisa, né? Porque o cara é uma enciclopédia. Um franchise. Riso, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer uma coisa. Aí ele, um dia da Austrália, estava aqui no Brasil passeando, me ligou e falou, vamos gravar um podcast? Eu falei, vamos. Falou, dia tal, você tá aí? Falei, tô. E ele veio pra cá, que foi aquele episódio 1, que a gente não tinha o Luiz ainda. O Riso veio pra cá, fizemos o piloto, vamos chamar assim. Aí ficou faltando um tempero. Você tá faltando alguém, faltando alguma coisa. Esse tempero foi o convite que o Riso fez pro Luiz, e o Luiz topou na hora. E aí, uma sintonia bacana aqui, tá bem legal, né, Riso? A gente gravou 2, deu de casa ainda, né? Isso, começamos online, que o Luiz estava com preguiça de pegar a estrada, daí falou assim, não, agora tem que pegar a estrada pra vir fazer que fica mais bonito, né, Vou Riso? dormir na sua casa. É isso. E o episódio de hoje tá muito legal, porque a gente tem um convidado bacana. Eu tive a oportunidade de ver algumas entrevistas dele, uma pessoa fora do comum, que é o Roberto Valverde, fundador da Master Park, hoje desenvolvedor local da Park Indigo, associado ao Grupo Indigo, líder mundial em estacionamentos, é baiano, investidor, conselheiro, mas sobretudo ele é prático, é objetivo e atua também como conselheiro na Exata Consultoria, na Carva Lima Transportes e na House Engenharia. Roberto, seja bem-vindo aqui ao Franquia Sem Segredo, obrigado de aceitar o convite nosso aí. Eu que agradeço aí. E complementando as caixinhas, aí na sua advisor de M&A, para encher minha agenda mais um pouquinho de aborrecimento, é isso. Ah lá. Cara, é assim, né? Não, e ativo. E ativo. Todo dia tem um post novo dele no LinkedIn que ele faz uns posts bastante provocativos. Inclusive, nós vamos falar de um daqui a pouco, né? Que é a cereja do bolo do podcast hoje, né? Ô Roberto, ia falar para você, quiser brevemente contar um pouquinho da sua história. Eu sei que você já contou para muita gente, mas eu acho que, assim, um cara que saiu de vendedor de Abadá, né? Começou tudo lá. E aí, hoje, construir esse império que você construiu é muito legal e eu acho que serve também de inspiração para muita gente, né, Luiz? Eu acho bacana. O resumo prático é que eu fui e sou empresário a vida inteira. Eu acho que eu tive muita sorte, obstinação e muito improviso. Eu fundei uma empresa de gestão de estacionamento no momento que eu trabalhava de manobrista num terreno que pertencia a meu pai. E daquilo ali virou um negócio, virou uma empresa, que eu fiquei muitos anos trabalhando num segmento que ninguém queria, que era serviço de valet em bar e restaurante, até conseguir um contrato de um prédio comercial em Salvador na época. Isso estou falando nos anos 2000. E eu fui entender que a margem operacional de um prédio era igual a todos os pontos de valet que eu tinha na cidade. Nossa. Então eu estava gastando muito tempo, não ganhava dinheiro, mas eu desconhecia isso. Eu estava na raça ali, ganhando dinheiro para poder pagar o jantar. E aí, aos trancos e barrancos, eu fui conquistando alguns pontos comerciais na cidade e eu entendi que eu não ia conseguir prosperar em Salvador porque era um mercado de barreira de entrada muito difícil. Continua sendo até hoje. E aí eu comecei a me especializar em concessão de estacionamento público e apareceram as licitações dos estacionamentos de aeroporto. Então eu estava no momento certo, na hora certa, mais ou menos preparado e comecei a ganhar uma série de bids ao mesmo tempo. Então a empresa saiu de uma receita de uns 7 milhões para quase 50 em um ano e meio. Eu cresci muito bagunçado, quase quebrei, porque eu ganhava os lances pagando um preço muito alto, às vezes eram preços que não dava para fechar a conta, mas eu não sabia, porque eu não fazia a conta, né? Era um Excel meio que improvisado. Consegui refazer os números da companhia e tive que estruturar a empresa,
fui ajudado para fazer esse trabalho, eu não conseguiria fazer isso sozinho, e foi aí que eu tive contato com o Conselho Consultivo para ajudar a governança da minha própria empresa que eu havia fundado de maneira muito bagunçada. Quando eu consegui ter tempo para poder pensar e refletir sobre o mercado, e eu viajava muito ao exterior para poder entender para onde o setor de mobilidade urbana estava indo para os próximos anos, eu entendi que existia espaço para um segundo consolidador no mercado da América do Sul. Então, fui bater carteira na Europa para tentar achar um player europeu para comprar nossa empresa e nós sermos o agente consolidador do mercado brasileiro. Minha empresa era muito pequena, então não deu nenhum deal, mas eu ganhei muita experiência e aprendizado de como que os europeus pensavam a tese. E aí, literalmente, cara, fui bater carteira na Faria Lima aí, tomar um monte de não com essa turma aí, esses banqueiros que ficam sentados um monte de dinheiro, e achei um fundo de private equity estudando a tese, que era o Pátria. Então tinha 3 opções: vender minha empresa para um player que estava consolidando tudo, que era estapar com o BTG, vender a empresa para o Pátria, ou continuar a empresa do tamanho que eu estava. E aí esse namoro com o Pátria deu certo depois de 1 ano e meio de negociação. Fiz a venda dessa empresa, da Masterpark, cofundamos junto o Grupo Paribem, que foi a empresa que a gente acabou comprando em São Paulo. Então eu usei o branding Paribem para renascer uma coisa nova, que era a Masterpark junto com a Paribem. E aí virou um bichinho de mais ou menos uns 90 milhões de faturamento, isso foi em 2016, para a gente buscar chegar nos 600, 700 milhões mais ou menos aí em 8 anos de tese. E aí eu fui pular para o lado do comprador, virei sócio minoritário numa estrutura, e dentro dessa estrutura eu fiquei como executivo por 2 anos. Não me adaptei na função do dia a dia, não me dei bem com o sócio no ponto de vista de gestão, de governança, de pensamento sobre o negócio. Acabei saindo do papel do dia a dia e foi aí que eu virei conselheiro, porque eu fiquei integrando o conselho da empresa e fui para a parte estratégica. E eu fui entendendo que ali era meu lugar. E aí eu fui começando a, sem querer querendo, virar conselheiro de empresa, ajudando toda essa experiência com outras empresas familiares que tivessem talvez passando por um momento parecido. E nisso daí eu já misturei, cara, carreira com investidor de startup, fui para o Vale do Silício fazer especialização, tentei fazer um monte de caixinhas adicionais para ocupar meu tempo, porque eu estava com tempo disponível para a minha vida pela primeira vez, então eu ganhei um presente sem querer. Então o resumo dessa história foi que eu fiquei como sócio dessa empresa até o ano de 2022, quando a gente fez a fusão da Paribem com um player francês, que era a Índigo, que era a empresa que eu tentei bater carteira lá atrás e que me disse que quando eu ficasse maior, eu voltasse lá. E a gente voltou lá. Eu disse, então, lembra aquela empresa de cinquentinha? Agora fatura 600, vamos namorar? E aí foi feita essa fusão da empresa. Então hoje a Índigo no Brasil, ela é a controladora da Paribem. Ela já tinha uma operação no Brasil, deve fechar esse ano aí com uns 1,8 bilhões de faturamento. Esse ano eu sou advisor do grupo. E a empresa está indo super bem e o fundo continua como acionista lá por um determinado período. Então a minha jornada é essa daí. Que história, né, Luiz? Você vê. Muito legal. Aquilo que eu falei no programa anterior. Ele tinha ele faturava um 7 e estava se batendo cabeça com números, para organizar a empresa e tudo mais. Aí a gente, falando no programa anterior de microfranquia, o cara acha que o cara vai ter um business plan e fazer um planejamento. Um microfranqueado vai saber fazer uma planilha de Excel e impossível. E aí, Roberto, sua história com franchising. Fala, Riso. Fala, Riso. Antes de entrar no franchise, deixa eu só fazer uma perguntinha para o Roberto, porque ele coloca um ponto que vai ter a ver com franchise, a gente vai discutir, eu vou puxar esse assunto, mas um ponto que me chamou a atenção foi a sua saída da gestão operacional da empresa que você tinha montado, né? E você coloca claramente, não teve briga com sócio, tanto que você está sentado no conselho, mas teve algumas desavenças, talvez, na maneira de conduzir a empresa. E aí eu vou fazer um comentário, porque nesse episódio anterior a gente discutiu um assunto que vai ser pauta para um próximo, que é por que as franquias internacionais não dão certo no Brasil, tirando algumas honrosas exceções, né? E aí eu vou dar um spoiler para eles, porque foi uma matéria que eu tinha respondido, que
porque geralmente estas empresas absorvidas por fundos de investimentos que colocam gestores e tiram a alma da operação, que é ou o fundador ou o cara que correu atrás para bater carteira no franqueador internacional, que foi lá e disse, você tem que ser comigo o cara que queria. Eu vou dar um exemplo. Foi o caso do Peter Rodenberg, que vinha do Citibank, no McDonald's, e é o caso do Gregory Ryan. Eles foram atrás, eles receberam um sonoro não o tempo inteiro. Então, digamos assim, a minha tese é de que é gestão muito profissional, né, muito Faria Limers, né, que na minha época era paulista, né, e, na verdade, tiram a alma do negócio. Antes de entrar em franquia, queria te provocar. Eu queria fazer um complemento. A sua tese não é uma tese, isso é a prática. Eu tive a oportunidade de conhecer uma série de empresas controladas por fundos de investimento no Brasil e no mundo. E essa tese se confirma por 3 elementos. Uma é do que você acabou de falar. Segunda é que a gestão profissional, na verdade, ela não é tão profissional assim. Eles vão dizer que tem compliance, que tem auditoria, que tem advogados tarimbados fazendo parecer, mas colocam muitas vezes executivos com vícios corporativos, que querem saber de bônus, de hurdle, de stock option, que sabem fazer manobras contábeis para bater as suas metinhas do ano. São pessoas caras que carregam muito o custo da companhia, que falam o idioma da Faria Lima, mas não entregam resultado, porque ou não conhecem da tese, ou porque não sai do carpete, porque não é hands-on, porque está acostumado a fazer política no conselho para poder aprovar os seus interesses pessoais. E isso, somado a que o fundo de investimento ele tem um monte de tese ao mesmo tempo rodando, é humanamente impossível os sócios sêniores do fundo se envolverem em todas as empresas que eles investem. Então eles olham as empresas, eu vi isso na prática, a 100 mil pés de altura, ao ponto que as discussões no conselho são muito superficiais. E a empresa está derretendo o resultado, quando eles vão ver, não tem como voltar atrás, que foram 2 anos de decisões desastrosas. Então eu acho que o modelo que funciona para fundo de investimento é quando ele é minoritário na composição. Ele traz o dinheiro, ele traz a engenharia financeira, mas ele não está no controle da gestão. Cada um tem que estar na sua caixinha apropriada. Só queria fazer esse comentário do que eu acho que da sua tese, Riso, se confirma na prática. E só colocando mais um ponto ainda. Desculpe, Ricardo, para não entrar logo em franquia, mas tem a ver com franquia. Eu repito isso por onde eu passo. Quando o BTG, e eu estou citando o BTG porque você sabe do que eu estou falando, começou a comprar a indústria farmacêutica, e eu vi na hora que eles foram comprar a maior rede de farmácias de franquia do país, que era a Farmais, e aí vieram me perguntar o que você acha. Eu falei assim, vai quebrar. Como vai quebrar? É que eles não combinaram com os russos. Quem são os russos? Os franqueados da Farmais. Os franqueados da Farmais serão obrigados a comprar os produtos exclusivamente da indústria farmacêutica que o BTG tinha acabado de comprar. E, meu amigo, franquia não funciona desse jeito, entubando produtos no traseiro do franqueado. Ele espirra, ele vai te trair. Não foi assim. E ele confiou no dono, né? Ele, quando entrou no negócio, ele conversava diretamente com o dono. Ele não conversava com alguém na Faria Lima. Desculpe, não quero fazer eu a palestra, quero voltar para você. Não. Eu só ia colocar mais um caldo em cima do que o Roberto falou, porque, assim, além de tudo isso que o Riso falou, complementando o que o Roberto falou, você tem que... Os fundos, muitas vezes, eles investem por um horizonte de investimento. Então o cara vai olhar e falar, eu quero sair daqui 7 anos. Cada um vai ter sua tese. Daqui 7 anos, 6 anos. Mas ele entra já sabendo quando ele vai sair ou com a promessa de que vai sair, dependendo do mandato que o cara tem.
Nesse período, ele vai fazer toda essa mágica financeira, essa mágica de planilhas e malabarismos contábeis financeiros. Acho que hoje ou ontem o Roberto postou uma do Itaú. É bem isso. Gente, eu vou dar nome aos bois. Ele vai montar a mentira. Só que o que acontece? Esses caras montam essa operação financeira de profundo porque eles vão esticar essa corda até lá na frente para tentar sair com um número bonito. E se ele sair com um número bonito, é uma bomba de hidrogênio depois que vai sobrar. Quem pegou a bomba... Exatamente. A Então, tem exemplo mais... das empresas quando fazem listagem na Bolsa. É? A gente tem que prestar muita atenção nesses IPOs malucos que fazem, isso é no mundo todo, isso não é de Brasil, de empresa que tem composição com fundo de private equity. Tem que tomar muito cuidado, como eles bombaram o resultado. E você enxergar a empresa depois de 7 anos de tese, como que você enxerga os próximos 10 anos, que ninguém faz essa conta, porque o mercado adora ser enganado. E tem um ecossistema de fornecedor ganhando dinheiro. É o advisor que faz a listagem com o banco que tem um mandato, é o advogado que cobra uma fortuna, é a auditoria que cobra uma grana para aprovar o balanço, é a empresa que faz a marcação das ações. Está todo mundo aqui com suas empresas ganhando dinheiro para empurrar, entre aspas, no bumbum de alguém. Não, se você pegar, por exemplo, esse exemplo que você deu, tem muito que a gente discute muito aqui, essas empresas que estão por trás disso que o pessoal agora chama de franchising 4.0, né, que é o modelo acelerado de franquia. As aceleradoras. As né? aceleradoras. Desgraça. Essas aceleradoras, eles não fazem nem tipo, ficam com o carro vermelho com as histórias que eles contam, se você for ver. Eles falam isso abertamente, que ele quer o quê? Ele quer fazer exatamente isso que o Roberto falou. Eu quero plugar, tipo, 10 marcas, 300 marcas embaixo de mim, bombar os números disso, porque o que interessa para eles não é a marca, não é o sonho dos caras que estão investindo, não são os franqueados, não é o dinheiro de poupança pública captado. A única coisa que ele olha é, no final da planilha do Excel, aquele giro financeiro inteiro daquelas marcas levado ao estresse, quanto que está gerando. Porque é esse número que ele vai levar para o advisor para fazer essa mágica do M&A para virar um IPO lá para frente. É isso que os caras querem. Eles querem bombar uma planilha e um número muito gordo embaixo para chegar lá em cima e falar, pronto, podemos fazer um IPO. Os advisors dizem que a gente tem número sólido para fazer. Ou fazer uma fusão, né? Também. Vou dar o nome aqui, ó, o mico do mercado. Pode anotar, Arezzo com Soma. Vai dar BO. Já escrevi sobre isso. Outro mico que vai dar BO, Pets com Cobase, vai dar mico. É conta de sinergia que camufla o resultado por 2 anos. Depois a conta vai chegar. Vamos ver. Estamos falando isso aqui 9 de dezembro de 24, né? Não, daria daqui já a um deu. ano para frente. Né? Já está dando o ruído, aí tem disputa societária, aí um cara vai dar o chilique que vai sair, vai dizer que a culpa era do outro. E, enfim, quem ganhou dinheiro foi quem fez a conta da sinergia e quem conseguiu vender um pedaço das ações aí. A Pets também já deu também. Já deu estresse de conflito de integração não é mentalidade das equipes de trabalho. São duas formas duas culturas diferentes. Era essa palavra que eu queria falar. Duas culturas completamente diferentes. E da Pets é bizarro, né? Porque eles têm um monte de tijolo um do lado do outro. E aí? O que vai fazer com o CAPEX que foi feito? Vai desaparecer com aquele dinheiro alocado? Ou vai dizer que vai virar um galpão logístico? Você entendeu? Uhum. Aquele dinheiro ali não tem destinação. É muito explícito. E o mercado, o cara, sabe disso. Mas a maneira como é contado é completamente diferente. Vou tomar uma fofoca de bastidores aqui, porque vocês não sabem, Ricardo e Luiz. Eu fui acessado no início do mês passado por um diretor corporativo da área de recursos humanos de uma dessas empresas que vocês falaram, e eu não vou dizer o nome, ele pedindo para mandar os cortes para o diretor tal, de que é a composição das outras empresas desse aglomerado ou conglomerado, né? O motivo dele é que ele precisava passar um pouco de cultura de franchising, que o pessoal não tem nenhuma e estavam brigando entre si. Mas vamos lá, vamos continuar ou vamos entrar no franchising, então. É isso. O que eu queria exatamente entrar agora e perguntar para o Roberto é essa entrada sua no franchise ou qual é essa sua participação, porque a matéria o post, na verdade, que você postou aqui, até vou deixar aqui pro Vitinho ver se ele pega aqui, é o Kiko, né? O Kiko com uma frase, torrei minha grana numa franquia.
E aí, Roberto? Qual é a minha experiência com franquia, né? Quando eu comecei a vestir a carapuça de conselheiro de empresa, seja de administração e consultivo, eu tive muito contato com grandes franqueados de grandes grupos aqui no Brasil. Empresas franqueadas que já estavam faturando assim seus 300, 400 milhões por ano. Grupos familiares que já estavam, vamos dizer assim, com uma determinada exclusividade de mandato. E quando a gente foi olhar um negócio em si e discutir as premissas dos negócios, de como que era a modelagem do contrato com um franqueador, cara, assim, e aí você fala com o micro franqueado e o franqueado maior, as dores são muito parecidas, porque me parece que é um mercado ainda que, infelizmente, traz um carrego de más práticas, de pouca transparência de informação. Então, quando você olha o universo de franquia, o que é? O micro franqueado, ele está querendo ter um negócio que ele vai dar para a mulher dele, que a mulher dele não tem renda, ou o negócio da vida dele pessoal, que ele vai botar ali um dinheiro que ele precisa ganhar 15 a 20 mil reais por mês para botar o dinheiro em casa. Então esse cara, ele aposta tudo naquele negócio que foi exposto para ele, é um cara que não necessariamente conhece de gestão de empresa, ou tem visão de negócio, o cara tem muita vontade, o cara tem disposição para cair para dentro da operação e acaba que ele vai ser um faz-tudo, porque o micro franqueado, ele não pode se dar o luxo de ter funcionários mais sêniores, senão a conta não fecha. Então, o franqueador, quando ele olha para o estilo de franqueado que ele tem, ele se beneficia desse ecossistema de gente com pouca informação, que está na modelagem dele lá, de ser o seguinte: eu estou ganhando uma taxa de royalty, quanto mais franquia do meu negócio abrir, eu estou ganhando, eu vou ganhar na distribuição do produto, eu vou obrigar ele a pagar uma taxa de setup de um padrão de loja, que pode ser que eu franqueador, esteja ganhando dinheiro com isso, vou lá mandar uma conta obscura de taxa de marketing, que eu não sei para onde esse dinheiro vai, que às vezes é um recurso que volta para custear A venda de franquia, G&A a venda de franquia, ganha na venda de produto, e o franqueado fica lá na ponta, tentando fazer mágica, e isso quando o franqueado ele é organizado, porque tem muito franqueador que é desorganizado, que não manda a prestação de conta correta, que não manda os produtos no prazo correto. Então, assim, a vida do micro franqueado é difícil. E do franqueado maior, quando ele já começa a ganhar musculatura, ele começa a querer questionar algumas coisas do contrato que ele já assinou lá atrás, e o franqueador fala para ele o seguinte: você já topou essas condições aqui, como é que você vai rever? A CVC Turismo teve esse problema, não sei se vocês vão lembrar, no passado, porque ela tinha uma série de franquias, só que o detalhe, ela não tinha um contrato assinado do royalty que ela tinha que ser remunerada. E aí apareceu um advogado que criou uma associação dos franqueados da CVC e falou: vocês estão querendo vender o seu capital aqui para o fundo de investimento? Deixa eu te contar, a nossa taxa de franquia agora aqui nós vamos derrubar pela metade, senão você não vai fazer o deal. Você não tem contrato com a gente, senão nós vamos migrar todas as unidades franqueadas para uma outra bandeira e nós vamos ser mais CVC. É uma história de bastidor que aconteceu, acho que talvez há uns 5, 6 anos atrás, mas que mostra o nível de bagunça do franqueador, do tamanho de uma companhia que, por sinal, hoje é listada do jeito que é. Então, assim, é um universo que tem muita zona cinzenta e que precisa de muito esclarecimento de ambas as partes. E eu vejo o franqueador, eu já fui conselheiro de empresa que franqueou, cara, assim com práticas que precisam ser melhoradas bastante. Deixa eu só fazer um comentário sobre a CVC. É bem pior do que você está falando, né? Porque o proprietário da CVC também era dono dos pacotes turísticos que eles montavam. Por exemplo, Serra Gaúcha de ônibus. Ele era dono da empresa de ônibus e do hotel. Verdade. Em Bento Gonçalves, em Gramado. Ele também era o proprietário do hotel. Então, era um negócio de ganhar em todas as pontas. E, na verdade, era vendido como um negócio de venda de passagem aérea, que a margem é obscena, literalmente obscena. O cara não consegue pagar os custos da operação dele. Aí enfiavam esses pacotes. Então, você foi até bonzinho. Não, essas questões que o Roberto colocou de governança, isso, olha,
tá para nascer uma franqueadora que faz tudo redondo. Porque não é pouco provável você fazer uma auditoria numa franqueadora e não achar, por exemplo, contratos de franquia sem assinatura, contratos não renovados. Cara, para onde você bater, eu tenho experiência desse sentido. Por exemplo, tem também o lado ruim. Isso que ele contou da CVC, tem uma outra marca grande aqui no Brasil que os caras... Esse eu montei também. Fui eu, o advogado, que montou a associação. A gente montou a associação para brigar, por quê? Porque eles vieram com esse papinho de vir para cima dos franqueados, e aí os franqueados falaram, não, peraí, mas eu não tenho contrato assinado. Não, mas minha taxa não é essa. Não, mas pera, você está cobrando taxa de renovação de contrato de franquia? Meu contrato não diz nada, e olha só, a COF que eu recebi há 15 anos atrás também não diz que eu vou pagar a taxa de renovação. Aí o que eles fizeram? Começaram a notificar todo mundo de rescisão contratual. Bem honesto, ou seja, eu tenho parceiros de 20 anos, 15 anos aqui no meu colo, parceiros, 15 anos de operação franqueada, redonda, pagando royalties, com dificuldade ou mais dificuldade, mas tudo certinho. Operações grandes, porque o giro é muito grande. O cara simplesmente notificou e falou tchau. Não é uma empresa de cerveja essa, não? Não é cerveja. Então tá bom. Cara, tem outra coisa que eu acho que é... desculpa, Riso, vai, fala. Fala você. Eu queria te puxar. Tem outra coisa que é bizarra que eu vejo na franqueadora, que os executivos, eles são sócios das melhores franquias, as chamadas franquias master. Então o cara é CEO. Conheço aí, cara, franquia aí de pizza, só não vou dar o nome, já deu spoiler, que as principais unidades do aeroporto era do CEO. As unidades mais lucrativas, isso é um puta conflito de interesse. Como que o CEO que tem salário e bônus, ele é sócio das melhores franquias da companhia? É uma espécie de bônus cala-boca para o cara ficar lá tocando o negócio no dia a dia. Isso é uma coisa que eu chamo a atenção. A outra que eu vejo de empresas familiares que começam a franquear, as melhores franquias são todas da família. Então, assim, o resto vai para o Zezinho, vai para o Riso, vai para o Valverde, vai para o Luiz. E aí você fica refém, inclusive, dessa máfia de governança interna de quem se destina os melhores pontos de franquia. Ainda tem essa zona cinzenta aí. Mas aí, deixa eu te provocar, porque essa essa pizzaria, eu conheço bem. Eu conheço a história dela. Ok. Às vezes, a gente precisa olhar para o administrador, para o gestor da operação. Ok. Eu quero te lembrar que quem comprou inicialmente essa operação, e ninguém sabe, que trouxe dos Estados Unidos foi um ex-funcionário gerente do antigo Banco Chain Curi, que não vamos nem entrar aqui para lavar a jato as coisas, né? Ele instalou a primeira unidade em Santo André. E depois a operação foi adquirida pelo mesmo que tinha comprado o Mapping e a Mesbla. Ok. Começou a rir? Continua você agora. E a sua história tem um complemento do que aconteceu, foi que o outro lado da história, né? Essa pizzaria veio bater aqui na Bahia, em Salvador. Sim. Cara, você sabe o que o franqueado fez? Eu sei quem era o franqueado da Bahia. Ele teve a descaração de copiar todo o negócio da pizzaria, rescindiu a revelia o contrato, cara, e ficou com o mesmo ponto e só se deu o trabalho de mudar um pouquinho a logomarca da empresa e ficou operando com toda a estrutura que ele só falar do mal do franqueador é foda, né? Tem que falar dos dois lados, assim, das más práticas. Sim. E esse franqueado ficou aqui alguns anos se fazendo valer de decisões da justiça corrupta baiana para ficar na posse do imóvel operando. Eu não lembro quantos anos ele ficou, mas ele ficou ganhando bastante dinheiro até que a pizzaria conseguiu retomar a operação de volta, só que aí já não fazia mais sentido ter a operação aí. Então teve uma extensão desse caso também. Mas o franqueado baiano ficou famoso porque era dito que ele tinha comprado para esquentar dinheiro. Mas eu vou te falar do franqueado gaúcho. O franqueado gaúcho, que era uma construtora, descobriu que melhor do que vender pizza era construir a pizza. Entendi. Construir a pizzaria. Uhum.
E ele fechou um acordo com o franqueador que todo mundo era obrigado a comprar o projeto e a construção dele. Contrato mágico esse aí. Como é que ele conseguiu isso, hein? Mas é muito simples. Quando os americanos descobriram que eles estavam no Brasil, que eles nem sabiam, em Santo André, adivinha onde eles montaram a sede da corporação? Aonde? Eu estou te perguntando. No não prédio sei, da não. construtora. No prédio da construtora, lógico. Não. Do franqueador americano, quando ele veio, descobriu, temos uma operação no Brasil, alguém vendeu algumas coisas lá, nós temos que ir para lá. Eles foram e temos que montar o nosso headquarter no Brasil. Vamos invadir o Brasil, vamos para a capital do Brasil. Qual era a capital do Brasil naquela época? Rio de Janeiro. Não, Buenos Aires. Meu Buenos pai. Aires? Meu Deus do céu. Aí alguém Jesus amado. falou, aí alguém lá que era da Mesbla, alguém que era lá do MAP falou, ó pessoal, Buenos Aires não é, vocês têm que trazer para cá. Aí eles trouxeram para a capital do Brasil, Caceta. que era Não me tira que ele errou de novo, porque a capital do Brasil é Brasília. Ele foi lá e botou em Brasília. Em vez de botar em São Paulo. Estou em São Paulo, Ah. na Faria. Ok, botou na Faria Lima. Tá, daqui a pouco ele tinha botado em Brasília, só porque era a capital do Brasil e botou lá. Mas o que eu queria puxar? Assim, se a gente olha esse histórico, a gente não entra nessas operações, mas as pessoas ficam doidos para entrar nesse negócio. Então, Rizzo, Continua aí, mas eu esse histórico tem dois problemas. O histórico pré-internet ou pós-internet. Segundo ponto, esse histórico, se é contado ou não é contado na COF. Porque esse histórico eles não vão contar jamais na COF. Jamais vai estar escrito lá a história do empreendedor por trás. Tanto é que a gente viu no programa anterior. Ano de fundação e início do franchising. A mesma data, 2023, 2020, Roberto, 2021. Você sabe o que é a COF? Hã? Não. É um café? Não, COF é a circular de oferta de franquia. Mas tá é bom. o documento que você acabou de reclamar, que o mercado tem que ter transparência. É o disclosure. Tá bom. Circular de oferta de franquias Ok. foi copiado dos sistemas americanos e é uma cópia do underwriter, né, do lançamento Tá bom. de IPO, que dá disclosure para a operação. E ela tem regras, tá? Ok. O artigo 2º da lei vai lá falar, olha, todo mundo que quer fazer uma franquia tem que entregar 10 dias antes uma circular de oferta de franquia com, no mínimo, e a lei fala no mínimo esses requisitos. E aí são um monte de incisos que vão dizer, tem que entregar o histórico, dados financeiros da franqueadora, quanto o cara vai gastar, quem é o cara, como a gente sempre fala, quem são as atuais mulheres e as ex-mulheres, né? Eu tenho que informar quem são os ex-franqueados. A lei antiga falava 12, agora são 24. Então, eu tenho a listagem, eu preciso informar os últimos 24 caras que se franqueados que se desligaram do negócio. Ou seja, por quê? Porque a ideia é, assim como você falou agora, Roberto, não é só falar mal da franqueadora, falar mal do franqueado, eu tenho que ter as duas visões. Eu tenho que falar com o cara que hoje está casado e está operando o negócio, mas eu também tenho que falar com aquele que se desligou para entender por que você desligou. Ah, desligou porque não faz sentido para mim, beleza? Ah, não me desliguei porque eu estou processando, estou com litígio. Aí você tem várias formas que o pessoal não conta esses litígios. Às vezes eles pegam esses litígios ou joga, como a gente já tratou aqui, joga para arbitragem, e aí o processo arbitral é sigiloso, então eu não vou contar, porque não é Não sigiloso. pode estar na COF, que é sigiloso. Então não vai estar na COF, Exato. né? Mas aí você pega o cara, a franquia joga tudo para arbitragem. Tem 10 processos de arbitragem, a franquia, se todos esses 10 forem ganhos de causa para o franqueado, a franquia quebra. Né? Mas isso não está lá. E isso são informações que deviam estar na COF, né? Então, Roberto, isso tem muito a ver com o comentário que você fez nesse seu artigo no LinkedIn, em que você falava, recomendo conversar com outros franqueados. Então, pela lei que o Luiz está colocando e na circular de oferta, você é obrigado a colocar a lista de todas as suas franquias que estão em operação e a lista das que fecharam nos últimos 24 meses. Ok. Então, a sua recomendação, ela é extremamente importante, mas é uma coisa que o mercado de ações não tem e que o mercado de franquias tem.
que é a obrigatoriedade de você conversar com quem já comprou alguma coisa desta organização. O mercado pratica isso? As pessoas fazem isso? Normalmente passam batido por cima. Olha só. Por negligência, é correto afirmar isso? Negligência do próprio investidor. Por negligência, porque eles acreditam em algumas referências que você deu, que você, quando botou ali o personagem do Chaves, você colocou a ABF, Associação Brasileira de Franchise. E a nossa tese aqui, desculpe, Ricardo, tem que voltar para esse assunto. Sim, do mesmo podcast. claro. Eles criaram um selo de excelência que já foi de qualidade, que foi desmoralizado, e que as pessoas são levadas a acreditar, essa é a minha afirmação, nem precisa ver a COF, se tem o selo de excelência, vai em frente, que atrás vem gente. Eu sou reticente a todo negócio, que tudo que tem selo, que em tese é o que está valendo, né? Porque para mim o que onde tem selo é que tem conflito de interesse lá, de 2 ou 3 que estão encabeçando para monopolizar as informações, se dá bem com aquilo, e a informação vai sendo contada num documento, sei lá de que maneira, entendeu? É assim, para qualquer um, tá? Pode ser da B Franchising, pode ser para selo de café, pode ser para selo das empresas de private equity, que também eles têm um selinho deles, ou Great Place to Work, que você paga e você ganha lá os balões coloridos do Google na tua sala. Para mim, essa patifaria corporativa, que eu adoro ficar escrevendo sobre, é para tirar o cara que está gastando o tempo dele e o dinheiro. Na minha visão, ele tem a obrigação fiduciária de diligenciar qualquer negócio que ele vai fazer. E se ele não sabe nem as perguntas que ele tem para se fazer, ele nem deveria entrar. Ele nem deveria começar a entrar na festa. Roberto, agora você tocou numa ferida que é uma ferida que tem, acho que talvez no Brasil, 500 anos. É um problema de educação financeira do povo como um todo. Exato. Né? No programa anterior a gente falou bastante sobre micro franquias, já falamos em outros. Mas a gente viu uma matéria de uma revista que... Não foi da Forbes, né? Pequenas empresas, grandes foi da Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Falando sobre o que o cara tem que ver e o que o cara teria que ler no documento, que ele teria que fazer um plano de negócios, que ele teria que avaliar a taxa de retorno. Cara, um cara que vai pegar 50 mil reais para investir e é o grosso dessas franquias, porque esse exemplo que o Roberto falou de family office, que tem muitas operações franqueadas ou que faturam um caminhão de dinheiro, mesmo no segmento de franquia, isso em números de unidades, é o menor dos mundos. A grande massa é o exemplo 2. É o cara que pega lá 200 mil reais, 150 mil reais, 300 mil reais para fazer uma operação de franquia e o cara rapou. É o cara que, na década de 90, em geral, pegava a rescisão do contrato de trabalho, jogava junto com o FGTS e montava a franquia. Esse volume de gente, a maioria não sabe fazer uma planilha de Excel. Veja, ele deu o exemplo dele. Ele deu o exemplo dele, que veio com experiência e veio fazendo. Então a maioria não sabe pegar essa planilha e jogar e fazer. Aí você pega esse cara, você tinha que ir de trás. E aí, se vai ter selo, se tem uma associação, o trabalho que a gente faz aqui é esse, uma das ideias. Né? Falar para as pessoas, olha, você vai pegar o seu dinheiro suado e vai colocar numa franquia, você tem que ter diligência, você tem que procurar orientação boa e séria para fazer. Mas o que a gente vê do outro lado? Eu tô com uma cliente me ligando aqui hoje, mandou mensagem, cadê você? Eu já vi. Por quê? Porque tá a aceleradora gritando na orelha, vamos fechar. Se você não fechar, vou vender pro outro. Tem que esclarecer o Roberto de uma coisa. Porque vai gerar uma confusão. O Roberto precisa saber que quando a gente fala micro franquia, a gente não está falando do tamanho da franquia, como você se referiu, uma franquia grande, uma franquia pequena. Pasmem, é muito pior que você pode imaginar. Micro franquia é um setor de atividade de franquias. Então, é como se eu te explicasse assim, eu estou no setor de estacionamentos em real estate e eu estou no setor de micro franquias. Mas micro franquias não é um setor. Porque eu tenho micro franquias em 500 setores diferentes. Então, só para te explicar que o buraco é bem mais embaixo sobre o que o Luiz está falando. Ok.
Não, e Mas aí... agora com a gente... fala. Não, e aí a confusão de conceitos, a gente aqui já brincou bastante com isso. Já. A confusão de conceitos que tem no mercado não ajuda em nada aquele que está buscando. Porque, veja, se a gente voltar um passo para trás, o cara o cara olhou para o banco e falou, quero fazer alguma coisa. Ou porque vai sair do emprego, não aguentar mais, ou quer, como o próprio Roberto falou no começo, vai comprar uma franquia para o irmão, para o primo, para a esposa, ou vai pôr um quiosque no shopping como uma segunda renda. Cara, são tantos problemas, mas tantos problemas que o cara vai enfrentar. Desde a colocação no shopping, o cara nunca negociou com um shopping center. Nunca. Então, eu estava ajudando até uma semana atrás, ele fechou a operação, durou 2 meses a operação. Num shopping aqui perto, numa estrada aqui no interior de São Paulo. 2 meses. Por quê? Porque ele comprou um quiosque, acertou, não sei o quê. Na semana de inaugurar, a arquiteta, e isso os caras não contam, a gente já gravou um programa aqui sobre problemas de shopping center. Exato. A arquiteta do shopping virou e falou, não, a porta não vai estar para cá, a porta tem que estar para cá. Mas por quê? Que a gente foi descobrir depois. Porque o lojista um grande loja, que também é uma franquia, que estava de frente, falou, não vai ser legal essa porta virada para mim, manda ele virar para lá. Só que o virar para lá é de frente para o sol. Em 2 meses ele conseguiu 2 vezes a funcionária dele parar no ambulatório com insolação. Porque estava de frente para o sol. Então, nós estamos falando de um detalhe bobo, que é a colocação de uma porta numa unidade de um quiosque, num shopping, num corredor. Num mall aí aberto, numa estrada em São Paulo. Catarina. Aí o que acontece? Se você tem esse problema, aí você vira pro cara e fala que ele vai numa feira, vai ser bombardeado, vai numa feira de franquia. Não pode ser na BF, eu tenho outro hoje concorrentes da BF fazendo feiras também. Vai numa feira de franquia, você vai sair com 3 sacolas cheias de folheto. Fora os caras que pegaram e já vão estar ligando para você à noite para você assinar o contrato, que não poderia. Porque, Roberto, a lei fala que você tem que ter 10 dias de intervalo entre receber a COF e assinar o contrato ou fazer qualquer pagamento. Então a lei... já era assim na lei antiga. Na lei nova de 2019 continua igual. Então a lei tenta proteger o cara. Mas o problema é que, o cara tá com umas expectativas altas. O cara que vai pôr dinheiro. 2, ele fica com aquela bombardeada do cara, telemarketing, ligando e manda. E aí começa com aqueles apelos emocionais. Cara, eu consigo garantir esse preço só até sexta-feira. A partir de segunda-feira, eu não consigo mais esse desconto. O que já é um absurdo. Dá desconto na taxa de franquia. Também já tratamos. Então, assim... Ô, Luiz, vamos voltar para o Roberto, para esse ponto em que coloca a responsabilidade fiduciária de quem está comprando. Esse ponto é legal falar, porque é o seguinte, né? A gente tanto fala de educação, de informação para os empresários, acho que todo mundo aqui tenta fazer a nossa parte, né? Você faz a de vocês, até com esse podcast, com esse formato, que é o seguinte. Antigamente, a gente não tinha acesso à informação, era bem difícil. Hoje, você tem até excesso de informação demais, entre a informação que é correta e aquela que não é. Mas assim, vou dar um exemplo de como um franqueado qualquer, ele poderia fazer um checklist de tudo que ele não deve fazer. Ele pega a porcaria do ChatGPT, a versão gratuita, e escreve assim, quais são todos os problemas que uma franquia oferece para um franqueado. Faz esse exercício e vai ver tudo que vai ser descrito lá. É só saber fazer as perguntas. Já tem ferramenta te dando resposta para coisas óbvias. Para o cara começar dali o marco zero. Ele tem que se perguntar, não é que é tudo que é bom do negócio, tudo que é ruim. Eu aprendi isso com o mercado financeiro. O mercado financeiro, ele vive mitigando risco. Depois que você preenche o questionário de mitigação de risco, você vai para o resultado, que é o upside do negócio. Então, você elegeu lá 10 pontos focais de problema, saneou todas as dúvidas daquilo ali, tá bom, o que sobra? Sobra esse horizonte para ser explorado. Aí você vai explorando. Eu acho que é uma maneira didática e fácil, que você não tem que entrar no mérito de ensinar o cara a fazer planejamento financeiro, de localização, de produto, é cara saber tudo que dá de problema numa franquia. O franqueador, quando ele for bombardeado dessas perguntas, e normalmente é um gerente ruim que está lá para poder fazer a venda, ele não vai saber responder. Ele vai ter que recorrer para um cara mais sênior, porque ele está sendo perguntado de uma série de coisas. Eu fiz esse exercício com uma empresa que ela franquia do setor de chocolate. Eu não fui conselheiro dele, não, mas eu ajudei ele. Então, ele franquia produto de chocolate no interior do Brasil. E eu fui entender da parte dele
como que ele dava informação para o franqueado? Me colocando no lugar do franqueado, para o negócio dele ter sustentação de longo prazo. E ele, uma empresa que não fatura nem seus 30 milhões, ele topou o desafio. Ele começou a mandar uma cartilha aberta de todos os pontos mais relevantes da franquia, que os franqueados deveriam tirar dúvida com ele antes de abrir o negócio. No início ele reclamou que a taxa de abertura caiu, mas o LTV dele, que é o prazo que o franqueado fica, está começando a aumentar em mais de 20%. Olha que Então, legal. assim, pensando no longo prazo, fez todo sentido essa operação que ele fez para o franqueado dele. Ele não pensou no curto prazo, ele pensou no médio e longo. E aí o que pega muito, né, Roberto, é que nem você falou, pô, você tem que fazer as perguntas, não cai nem na mão de um gerente de venda de franquia, cai na mão de um vendedor de aceleradora, que é hoje o que a gente mais vê por aí. E ainda falando sobre essa questão dos setores, entre aspas, que o Rizzo estava dizendo da microfranquia, a gente pega a associação, por exemplo, divulgando franquia de startup. E aí eu queria saber o que você acha disso, que você é um cara que lida com startup. Eu já vi. Cara, Pô, franquia de startup, cara. Cara, Me é fala. horroroso. Tem franquia de startup e tem franquia de corporate venture capital. Para o eu cara conheço. achar que De ele é Minas. investidor. Exato. Esse picareta aí. Eu vi. De Cara, Minas. quando apareceu essa turma pra mim aí, eu propositalmente fiz uma videochamada. Falei, me vende. Eu falei, ó, tô gravando, viu? Porque eu uso ferramenta de inteligência artificial, então tudo que você me disser aqui eu tô gravando. E deixei o cara me explicar. Então, no final era uma pirâmide, em que ele tenta te vender uma cota de algo que ele não é dono para o investimento de um dinheiro que ele não sabe aonde ele vai colocar, nem quando, nem que retorno ele vai te entregar, nem a que prazo. É bizarro. E o pior, que ele conseguia, nos eventos de startup, nesses summits, ir lá falar, porque ele comprava a cota, ficava na plateia esses empresários com certo dinheiro que acha que é legal ser investidor de startup, e ele pegava depois e fazia as reuniões individuais para poder fazer a venda. Então ele pegava lá um empresário de Sergipe, um cara que é dono de uma construtora, e que tem lá R$1 milhão separado, que o cara estava investindo em renda fixa. Ele fala, pô, vire cotista desse fundo aqui, porque a gente vai investir no ecossistema de startups do Nordeste. E o cara dava o dinheiro. Ele não perguntava que ecossistema era esse, quais são as empresas investidas, qual que é o histórico, esse dinheiro vai para que fundo, de que cota do quê, quem que é o dono. E o mineiro lá bonito, cobrando uma taxa de royalty e uma taxa de setup para cada negócio que ele ia colocando dentro da estrutura do fundo, uma taxa de administração para administrar o dinheiro de terceiros, dizendo ele que estava botando dinheiro próprio no negócio, que era mentira, e, cara, sei lá que empresa que esse cara realmente botou dinheiro. É assim, uma fraude descarada. E tá no Summits aí até hoje, tá fazendo a venda e indo nas associações de startups locais, que é desprovida de gente boa, que em tese deveria representar o ecossistema, mas não faz, e contrata o cara para ser uma espécie de gerente dele, compra o passe dele pagando um salário de gerente para virar um gerente de vendas desse CVC pirata pirâmide aí. Então veja como os caras... Mas, Roberto, fechando... você não Roberto, entendeu. não, Roberto, você está falando das associações que eventualmente você frequenta, e a nossa, e a minha, que eu sou fundador, que acabou de criar uma categoria de franqueador chamado startup. Não, Roberto, você não entendeu. Você tem o filão de mercado que você podia entrar. Vende para esse cara de Minas, para ele fazer os eventos, e fala, cara, olha, você podia também cobrar e montar uma empresa de valet. Você vai ganhar um enxuleco lá ainda também. E startup, como é um negócio da moda, e, assim, ó, se você conversar com a maioria das pessoas que botam dinheiro em startup, todas elas perdem dinheiro. Primeiro disclaimer aqui, claro, tá? A maioria perde dinheiro. E a maioria dos VCs, eles perdem dinheiro também. Estou falando de fundo, entre aspas, com gente profissional que está lá para ganhar dinheiro. Mas ela fecha com retornos negativos, ela vai carregando ano a ano. Tem um picareta desses aí que fala que tem smart money, que ele agora é CVO, Chief Visionary Officer, que ele dizia que ele é o maior investidor de startup. Na verdade, ele põe dinheiro em um monte de PowerPoint de empresas que até nunca nem existiram.
Só que como ele captava muito dinheiro, porque ele vive da remuneração do 2%, ele estava se monetizando por fora. O que ele fez? Ele virou sócio de uma empresa que emprestava dinheiro para as startups e ele ganhava uma taxa de administração do dinheiro que ele pegava de dívida. Então ele estava pedalando todo mundo. Depois, quando a bomba estourou, que os cotistas começaram a perguntar cadê meu dinheiro depois de 6, 7 anos, ele foi convidado a sair do dia a dia da empresa. A empresa mudou de nome para dar uma disfarçada e disseram, então, fulano de tal agora é um CVO, ele é o nosso cara visionário. Mentira, ele foi tirado, porque estava tudo vindo à tona. E essa turma aí de startup, tem muita gente dessa galera. Então imagina você franquear um sistema que quando você vai olhar, cara, ele é feio, ele tem muito problema, ele tem pouca estrutura de governança, não tem auditoria, não tem conselho consultivo ou conselheiro independente para poder opinar dos negócios, o reporte é feito por um time interno, o cara manda um Excel lá, num PowerPoint fechado, sem forma para você poder auditar o número, cara, é horroroso, é muito ruim. E você franquear um negócio desse, assim, eu super não recomendo entrar, isso é uma fria. Todo negócio que vira moda, parece aquela história das tulipas da Holanda, quando a Bolsa de Valor vendia em Amsterdã lá o escândalo lá das tulipas, que era legal comprar tulipa porque você ganhava uma grana. E o pessoal inventou até que tinha tulipa negra na Amsterdã. Nunca existiu tulipa negra. Mas o pessoal estava botando dinheiro. Então me parece que essa é mais uma manobra, aproveitando um modismo, porque é cool também ser investidor de startup e você ser franqueado de negócios assim, que mexem com tecnologia. Ô, Roberto, deixa eu te fazer uma colocação. Uma das coisas que você colocou nesse comentário, nesse artigo do LinkedIn, foi a questão de escala. Mas eu só queria comentar com você que essa é a terminologia que se usa hoje nas chamadas aceleradoras de franquias, que para mim são uma fraude, é uma picaretagem montada a céu aberto. Todo mundo está vendo a quebradeira que eles provocam. Mas eles têm um discurso bonito e são os caras pesados, né? É o meu sucesso, é o seu sucesso. É o pessoal que está nos podcasts aí, 300 franchise. É uma picaretagem que não tem... Eu não tenho medo de falar. E eu digo para você, assim, a palavrinha da moda é você tem que ter equity. E eles não sabem nem o que é equity. Não. E aí o pessoal fica assim, nossa, eu fui uma mentoria com o guru. E aí, só para completar, para deixar você falar, vocês todos são jovens, mas eu já vi esse filme antes. Avestruz Master, Lá em Goiânia. Fazenda Reunida Boi Gordo, era franquia, gente. Acordem. Verdade. O caso da Avestruz Master, inclusive, era a mesma copy que esses infoprodutores do marketing digital, que chamam isso de fórmula do lançamento, fazem. O cara juntava abundância, riqueza, era Ferrari, avião, sobrevoando fazenda, o cara deitado no asfalto com a foto com a Ferrari atrás. Era a mesma copy, para mostrar que era bem sucedido. Eles fazem igualzinha, bota nego no hotel, mostra lá investimentos bilionários, retornos exponenciais, o cara bota num hotel bonito, tudo caro, paga uma mentoria exclusiva para estar com aquele cara que em tese é bem sucedido, e o cara tá ali te entubando um sonho de ser um cotista, um investidor de um negócio que vai ganhar escala, que vai dar tração. Eles vão usando as palavrinhas em inglês que pegaram lá em livrinhos do Vale do Silício para encantar a plateia daqui. É que o ser humano gosta de ser enganado, né, cara? Assim, só vai mudando a terminologia. Deixa eu só te dar o endereço de uma dessas. Chama-se Sales Farm, em Alphaville. É que a Alphaville é o berço desses piramideiros todos aí, né? Eu costumo dizer isso. E a fórmula de lançamento são todos amigos do Ricardo aí. Cara, não é só Alphaville, né? Que é o berço, né? São José do Rio Preto também, né? Não, mas Não. Roberto, esses não, mas o pessoal de marketing multinível, o de multinível é Alphaville. É tudo Alphaville. É tudo Alphaville. Não, mas essa Sales Farm é do pessoal lá de Joinville. Também. Tem o Alibaba e os 300 ladrões que montaram um negócio em Alphaville. Isso, a Alphaville, é impressionante. A Alphaville virou esse reduto dessa turma toda aí. Eles meio que colam um no outro, né? Porque eles ficam... Cara, eu já fui prevendo esses malucos para ver como é que é. Eles ficam confabulando entre si nos jantares lá, trocando figurinha.
criando produto novo, fórmula de lançamento, eles vão, entre eles, um ecossistema de negócios e de franquia. O cara tem lá, o bonitão lá, que fala em nome de Deus, que fala que tem franquia de tudo. A gente sabe que é que eu estou falando, né? E o Shark Tank, o Shark Tank que te ajuda. Exato. Então, assim, é tudo de caso pensado. Eles só ficam pensando nisso, em como pedalar essa turma aí, empurrar e vender, e usa a rede social, a forma de lançamento para poder levar essa informação de um resultado exitoso, e o cara mostra lá que em tese é bem sucedido, e tá lá vendendo e faturando pra caceta. Esse que você está falando é outro. Esse vem lá do alto do Rio Nilo, em São José do Rio Preto. E do alto do Rio Nilo é que tem o faraó das franquias, o rei. É muita gente tentando aplicar golpe na praça, né? Mas no E final vamos falar sobre esse, porque esse fez recentemente um IPO de uma operação de saúde e beleza. E em uma semana, vamos falar um pouquinho, porque você deve conhecer, em uma semana, as ações que estavam infladas, em uma semana, viraram pó. Esse foi descarado, esse negócio aí. Inclusive, eu acompanhei o pré-IPO, porque operações precisaram ter sido recompradas antes de lançar na bolsa, para poder valorizar o resultado. Então tem amigo meu na física que se deu bem vendendo as suas operações por valores estratosféricos, que ele nunca veria aquele cheque na vida. Se ele fizesse uma conta de fluxo de caixa descontado, de tudo quanto ele gerava de caixa por ano, e projetasse para os próximos 10 anos, ele não receberia um terço do valor que ele recebeu antecipado. Então, assim, olha o arcabouço que foi montado para poder montar o material antes do IPO. Então, assim, quem fez de caso pensado, sabia que isso ia acontecer, sabia que os resultados eram inconsistentes. Aí eu te pergunto, e o papel da CVM nisso está onde? Vai existir punição aos executivos e aos sócios? Não vai. O pessoal fica aí, depois o que é que eles fazem? Passo 2, troca o CEO, troca o CFO, diz que está investindo na governança. Aí o cara, para emprestar o CPF dele, o cara fala, tá bom, eu quero 3 milhões de salário por ano para entrar nessa barca furada aqui, e eu vou querer mais X% de ações que eu vou poder vender daqui a 2 anos. Então eles compram um pasto de gente que, em tese, tem um certo prestígio, que vai investir na governança, o cara fica naquele prazo certinho, e depois o cara pula fora, porque ele também sabe onde ele está entrando. Ele está emprestando o CPF em nome de dinheiro. E o mercado é recorrente fazer isso. Isso não se aplica só à franquia, mas nesse caso específico, o buy the book é exatamente isso. E o investidor, pessoa física, que desconhece todo esse sistema que a gente está falando lá, está lá comprado no papel, entrou no pré-IPO. O banco já ganhou sua comissão quando listou, e foi mais de um banco mandatado. Fizeram um roadshow aí, como de costume de sempre. Os sócios puderam vender boa parte da sua participação antes no IPO junto, porque eles tinham um poder de saída de pelo menos um pedaço, e o resto eles vão vendendo ao longo do tempo que o lockup já encerrou. Mas nesse caso específico, não sei se deu para montar toda essa operação, porque o negócio virou pó em uma semana, né? Mas eles têm um acordo lá, é o seguinte, de pré-fixação do papel. Aí você faz é o seguinte, ó, para mitigar, cara, essa turma não é boba. Eles preveem que se o papel virar pó, por quanto que eles podem ser recomprados a que momento? Porque o banco, para poder ganhar um mandato, ele faz um roadshow no mercado e ele vai vender para os investidores institucionais de quanto que vale aquele papel. Se o papel cair muito, o banco se queima. Se o papel subir muito, o banco se queima porque vendeu barato. E aí o sócio se garante no valor do preço médio, que a gente chama, que ele está garantido. É como se fosse uma ação travada para o cara não perder o dinheiro que ele ficou lá na participação remanescente. E foi essa manobra que eles fizeram com parte do equity. E o que não aparece também no portfólio... Isso não está no book, tá? Isso não e o que não aparece também no portfólio, no prospecto, são os contratos de estabilização que o cara tem. Porque o banco também recebe um mandato para fazer a estabilização desse preço e segurar a bronca, porque o preço vai oscilar, vai, mas a maioria deles, ele tem um preço que ele tem que cuidar dessa estabilização. Isso é um ponto. Aí, essas maldades por trás, quer ver outra, Roberto? Desdobramento de ação. Acha um desdobramento na história que deu certo
decente Não e tem. que o preço ficou bom para os investidores. A maioria Não dos existe. desdobramentos, o mercado paga X pela companhia. O cara desdobra, faz milagre para... O preço volta. Pega a Casas Bahia agora, recentemente. Vai acompanhando. Tem um monte de desdobramento assim. Cara, desdobramento é só para o cara conseguir pedalar e durar mais um pouco de tempo. É? Ele está jogando mais ação no mercado a um preço menor para poder desagrupar um negócio que é ruim. De novo, no médio prazo você vai olhar lá, bom, até a própria Oi, coitada, já desdobrou a ação, né? Lembra da monte. Oi lá, que voltou, ia sair para RJ e voltou de novo, ela desdobrou a ação, ela já fez o que ela tinha para fazer, ela já vendeu os ativos que ela tinha para vender. Toda vez que você vê um desdobramento de ação, o resultado no médio prazo ele é quase sempre ruim. De novo, o executivo que está tocando lá, vamos lembrar, ele tem vários incentivos para estar topando isso aí. Inclusive, parte do bônus dele é, ó, se você conseguir desdobramento de ação, você ganha tanto. Se você conseguir que o preço médio da ação dê tanto, os incentivos são de curto prazo. Porque o cara, o executivo experiente, malandro, para ganhar dinheiro e ficar rico na física, ele coloca os bullets de negociação de acordo de contrato para poder fazer isso. Eu já tive empresa que eu atuei como conselheiro, que quando eu me dei conta de que era este o cenário que eu ia entrar, eu simplesmente não entrei. Porque eu estou emprestando meu CPF para estar validando essa estrutura que foi montada. E os conselheiros que topam estão lá se vendendo por um mandato de 2 anos, e emprestando seu CPF, achando que um seguro chamado GNO vai poder prever ele de broncas futuras daqui a 10 anos, quando o oficial de justiça estiver na casa dele penhorando o bem dele. Roberto, uma informação que você não tem, Vai lá. mas alegrar um pouco nosso bate-papo. O antigo executivo que cuidava das franquias que quebraram da TAM, Ok. ele foi para a Oi. Logo depois da Oi implodir, que a Oi também tinha franquias, adivinha para onde ele foi? Outra franquia amicada aí, eu não sei qual. CVC. A CVC, ok. Então tá todo É o Homem-Bomba. Homem-Bomba. Eu gosto de seguir os passos das pessoas. Eu adoro esse tipo de coisa. E eles deixam um rastro e vão seguindo, né? E assim, o mercado, esses analistas de mercado, esses IBs aqui, eles não comentam nada disso que a gente está falando aqui. Você tem... Deixa eu te contar uma coisa. Eu tive em alguns momentos dando palestra para investidores sobre determinadas franquias que estavam fazendo um IPO. E na segunda, me cortaram. E aí eu fui ver o que tinha acontecido, tal. É porque você está falando coisas que não é para falar. Normal, eu também já fui para a Summit que nunca mais me chamaram lá, porque era para ficar enganando a plateia sobre investimento, e eu comecei a confrontar o cara que estava comigo no palco, fazendo as perguntas para ele sobre as promessas que estavam sendo ditas no palco. Eu nunca mais voltei lá, mas eu fiz um favor para quem estava assistindo, e tá tudo certo. Chamaram o cara errado pro lugar certo, então é isso. Aí. Essa é a nossa saga, né, Riso? Falar umas verdades aí que ninguém fala. Mas eu queria explorar um pouco essa questão com o Roberto das aceleradoras. A gente está chegando no fim, né, Sim. Ricardo? Sim. Só para essas terminologias que têm sido utilizadas pelas aceleradoras de franquias, Act, Scala, como é que a gente faz para as pessoas não caírem nessa conversa sem vergonha? E eu estou falando de negócios que eles atraem lá para Sales Farm, esse tipo de coisa, porque lá é um embaraçado, né, de envolvimento, né, de como vender a alma para o diabo. Pois assim, ó, a gente tenta do nosso jeito levar de maneira propositiva e direta ao ponto as pegadinhas que essa turma não deve cair. Mas você sabe o que é, Riso? É uma tarefa inglória, porque a ganância e, entre essas, o desespero de ganhar dinheiro de qualquer jeito faz o ser humano topar qualquer coisa. Se tiver um misto da experiência com uma copy boa, com uma história bem contada, com um ambiente, entre aspas, cheio de pessoas que no seu entorno estão motivadas pelo mesmo propósito, cara, é foda pra caceta você quebrar essa barreira, e eles sabem fazer isso muito bem. Quando é que esse negócio começa a dar uma ruída?
Quando aparece uma grande fraude, sai em todos os veículos de comunicação, aí fica todo mundo sabendo. Mas o ser humano, ele esquece. Passa 6 meses, está a mesma turma lá fazendo evento diferente, mudou o nome, mudou lá a cor do blazer, em vez de ser azul, virou um blazer claro, porque diz que agora está na moda fazer isso, e o cara está lá vendendo um produto diferente com a mesma copy. Porque o cara que está querendo ganhar dinheiro, ele não faz a zorra da diligência, ele vai na questão do dinheiro do curto prazo, ele vai achando que aquela promessa ali é promessa de entrega de valor. Toda essa turma que lança produto, primeiro bullet dele é: qual que é a sua promessa? É a palavra-chave. Qual que é a promessa que você vai dar para quem vai comprar o que você está vendendo? Ah, eu vou te acelerar numa franquia aqui que vai te dar um resultado exponencial de X tempo. Essa é a promessa? Tá bom. Diga como, quando, quanto custa? E aí a chamada prova social que eles fabricam, que é quando aparece a turma bem-sucedida, bem vestida, dizendo: olha aqui, eu comecei do zero, hoje eu tenho 100 franquias desse produto aqui, hoje eu faturo tanto por ano. Ele não está dizendo nem a margem, tá? Se tudo isso fosse verdade, ele não abre a margem, ele não diz a alavancagem, ele não fala dos problemas, ele não fala de nada, ele só está falando dos números macro. E o faturamento bruto parece que enfeitiça. Já sai do zero para 80 milhões de faturamento em um ano. Tá, mas e aí, qual que é a margem disso? Ninguém pergunta. O cara não sabe nem fazer as perguntas sobre esse tema. Então, é uma agenda inglória de... Nosso papel aqui está sendo dizer: cuidado, não vá nessa, se atente, faça as perguntas, pegue o registro, fale com o franqueado, pega as informações corretas. Mas, cara, enquanto o empresário, o ser humano, não fizer a parte dele de se interessar em buscar as informações, eles vão continuar caindo nessa. Só nessa parte educacional, puxando um gancho que ele falou agora há pouco, Roberto, outro dia eu fiz um teste, peguei 3 circulares de oferta de franquias que... Isso é interessante, na linha que ele falou. 3 circulares de oferta distintas. E outro dia eu vi um cara fazendo um vídeo e dando uma explicação assim: você não entende de ChatGPT? Usa a versão gratuita, não precisa pagar. Mas além da versão gratuita, fala coisa simples. Imagina que você está conversando com uma pessoa, você não sabe o que perguntar. Aí, o que eu pedi? Eu dei o mesmo prompt para as 3 coffees. Aí eu virei lá e falei: por favor, eu estou interessado, e eu descobri que o ChatGPT responde bem quando você pede por favor. Vi outro dia uma matéria falando: se você pedir uma coisa, você pedir por favor, vem uma resposta mais interessante. Legal. Aí, por favor, você poderia avaliar essa circular de oferta de franquia? Estou interessado em comprar. E aí você faz uma pergunta: quais os pontos positivos e negativos, não sei o quê. E aí você, anexa o arquivo da Coffee e dá Enter. Ele vai ler. Aí, olha que interessante. O cara lá me falou: você põe mais 2 níveis e escreve exatamente isso. Ok, muito obrigado. Essa foi uma resposta a nível 1. Você poderia fazer uma resposta... Escrever isso. Você poderia fazer uma resposta a nível 2 para mim, aprofundando todos os sistemas? Tuf, ele desce numa profundidade muito maior. Olha que legal. Aí você termina. Ok, essa foi uma resposta a nível 2. Agora você poderia me dar uma resposta a nível 3, aprofundando e inclusive encaminhando para se seria interessante ou não investir nesse negócio? E dá. Você vai se surpreender com a resposta que você vai ter. E nós estamos falando, Roberto, de 2 prompts simples. Simples. Bem simples. Né? Só jogando essa informação, com 2 perguntinhas, você vai se surpreender com o resultado que você vai ter. E veja, você não pagou advogado, não pagou um consultor, Sim. Foi uma primeira sensação. E veja, tudo isso que a gente está falando, com inteligência artificial, sem inteligência artificial, nada substitui. Você pegar o raio, se você não gostar e for ecologicamente correto, não quer imprimir, porque geralmente essas coffees 70 folhas, 100 folhas, juntando contrato e pré-contrato. Abre no PDF, o próprio PDF dá para você marcar como se fosse amarelinho lá. Vai lendo, leia. Você está prestes a colocar 50, 100, 200, 300 mil reais... Economia da sua vida toda, né? Ali dentro. Leia, cara, perca Você tem 10 dias, a lei manda você ficar 10 dias lendo. Perca 10 dias lendo e mete um amarelinho. E usa isso para fazer a pergunta depois. É isso. Boa sugestão. Nosso tempo... Tá fácil, não tá difícil. Nosso tempo já estourou e muito. Considerações finais, Riso, pro nosso querido Roberto aqui? Só uma, Roberto. Você faz uma afirmação. Luvas, pagamento antecipado para ter o direito de usar a marca.
Infelizmente é assim que o mercado percebe. Mas taxa de franquia é a taxa que você cobra para pegar os seus anos de experiência vendendo abadá, montando estacionamento e empacotando isso e dando como um serviço pré-operação da franquia. Por isso é que se cobra taxa de franquia. Eu não sou nada contra a taxa de franquia, desde que a entrega aconteça. A minha crítica é quando a taxa de franquia é cobrada e a entrega não acontece. É uma bagunça desorganizacional que não faz sentido a franquia existir. Se não existir taxa de franquia, não existe o sistema de franquia, né? Exato. E não quero alongar, você está coberto de razão, porque a maioria das pessoas entende, franqueadores, que a taxa de franquia é um direito que eu dou para você de usar a minha marca. E não é nada disso. Não é nada disso. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço aí a oportunidade. Obrigado, Roberto. Valeu pelo esse tempo. E deixar o canal aberto aqui para você, sempre que quiser. Estamos à disposição para bater papo, trocar ideia de franquia e poder educar um pouco mais as pessoas aí que ainda não têm tanto acesso, ou melhor, né? Tem acesso às mentiras que a gente vê no mercado, né, Luiz? Não, eu acho legal. E o Roberto, ele responde. Você faz os comentáriozinhos lá no LinkedIn, ele responde. Então, assim, procura ele no LinkedIn, ele tem 1 milhão de artigos dele lá, que ele sempre faz uns posts bem visualmente didáticos, assim. Posta lá, comenta que ele responde. Eu procuro responder a maioria. Obrigado, Roberto. Axé. E eu vou para a praia agora. Um abraço para vocês. Valeu, Riso, e até o próximo Franquia Sem Segredo.